Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 8 horas. A Vibe Mundial apresenta programa O Despertar da Alma. Falando de numerologia, astrologia e terapias para o seu crescimento espiritual. Com Cleusa Cirilo e Marcos Brabo. Oração de paz e serenidade. Divino Criador, em meio às tempestades da vida, quando as emoções se agitam e o coração se inquieta, peço ao Cristo que derrame sobre mim a tua paz. Acalma meus pensamentos, traga serenidade ao meu espírito e fortaleça a minha fé para atravessar cada desafio com coragem e sabedoria. Que eu aprenda a silenciar dentro de mim as vozes do medo e da ansiedade. E escutarei apenas a tua presença, que é a calma, amor e proteção. Mesmo quando tudo parecer incerto, ajuda-me a confiar que há um propósito maior, guiando cada passo do meu caminho, e envolve meu coração com tua luz e a tua paz. Que assim seja. Bom dia aos ouvintes, bom dia Sérgio, que está na técnica hoje. Estamos ao vivo aqui com o programa Despertar da Alma, trazendo bastante autoconhecimento, trazendo dicas de espiritualidade para você se tornar um ser humano melhor. Eu sou Marcos Brabo, sou astrólogo, já estou aqui na rádio há um tempinho junto com a Cleusa, que é numeróloga, terapeuta, e a gente está aqui sempre conversando com vocês para trazer assim, alguma dica, para fazer algum lembrete e também para divulgar os nossos tratamentos que a gente faz em nosso espaço. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, é só ligar no 11 913 16 2396. Vou repetir, 913 16 2396. E hoje a gente já começa o Sol entrando no signo de Gêmeos nessa semana, então a gente já vai ver que as pessoas estão um pouquinho mais falantes, mais tagarelas, né? Para a gente poder, assim, se comunicar, trocar, né? Porque é um período bom para a gente estar ampliando o nosso conhecimento e para estar fazendo também esse contato social, né? Porque o geminiano normalmente gosta de falar, gosta de trocar, né? É um período bom para o comércio também, né? Porque Gêmeos rege o comércio também. E a gente, assim, entrando nessa vibração, né? A gente consegue também vivenciar melhor esse período. E é importante para você saber aonde está o seu signo de Gêmeos dentro do seu mapa, qual casa está. É interessante fazer o seu mapa astral. E é através dele que você vai descobrir qual é a área que está sendo iluminada agora nesse período e que atitudes você pode fazer para melhorar o desenvolvimento do seu mapa e de sua vida. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Marcos, atrasado de novo, né? Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. E também avisando os ouvintes que a semana que vem a gente começa... No novo horário. Às 8h30. Então... Agora, inverno, né? Pode despertar um pouquinho mais tarde. E também para a gente já fica mais... um espacinho maior, né? Então, você estava falando do signo de Gêmeos, né? Isso. Interessante, né? Que pode melhorar o comércio, porque ultimamente está muito... Tá devagar, né? Tá devagar. Esse começo de ano foi muito difícil, né? Para as pessoas. É engraçado porque assim, todo mundo fala que Júpiter é o planeta do crescimento, da abundância, mas também do ajustamento, né? Sim, e até porque nós estamos num ano universal 9, que é final de ciclo, então tudo o que não tem serventia vai se revelando e finalizando, né? Então é isso que a gente tem que lembrar, né? Sim. E hoje, Marcos, eu queria abordar um assunto assim. Eu tenho atendido muitas pessoas, inclusive de fora, de outros países,
sobre o número de suicídios. Então, muitas pessoas, esses dias atendi uma moça aí de um país aí, ela está chocada pelo tanto de mulheres brasileiras, né, que se suicidaram. Então, assim, por que as pessoas põem fim na própria vida, né? Porque às vezes chega um momento, ela está tão sem sentido de vida, que foi um workshop até que eu falei, que é a escassez do sentido de vida. Então tudo fica tão escasso dentro daquela pessoa e ela não tem um sentido prático para a vida. Então ali, naquele momento, para ela, finalizar aquela vida é a melhor coisa, né? É a única solução que ela vê, na verdade, né? Sim, mas o problema é depois, né? A gente sabe que o plano espiritual tem uma cobrança em cima, né? De Sim. quem tira a sua própria vida, né? Porque tem o Vale dos Suicidas, né? Que a pessoa passa lá por um tempo. Até tem um filme que relata bem isso, que é Amor Além da Vida, que ali fala, a mulher se suicida e ela vai para o Vale dos Suicidas, né? E é horrível, né? Pelo que eles mostram no filme, no né? filme. Então, assim, o que a gente tem que parar e pensar? A Terra não é um hospital-escola? Você não veio aqui para aprender e se curar? Então, às vezes, aquela dor é o remédio que você precisava para curar aquela ferida. Porque nós trazemos de outras vidas padrões emocionais que ficam no inconsciente. E ele abre aqui para ser curado. Porque uma emoção reprimida, dolorida, se você não cura nessa vida, vai para outra existência. Que é o que a gente sempre fala aqui, do DNA familiar, né? Então, Sim. de repente, se você teve algum parente, algum familiar direto que já cometeu suicídio, isso pode acontecer de novo na mesma família, Pode, né? porque é como assim, no estudo da constelação, é como se aquela pessoa honrasse aquele que se suicidou. Então ela vai pelo mesmo caminho para Vai meio que honrar aquela promessa. aquela dor, né? Aquele desespero. É como se ela tivesse, que a gente falou, o amor doente, né? Então ali é um amor que adoece. E aí acaba a pessoa vivendo o mesmo padrão que aquele outro ancestral viveu. E isso acontece não só na parte do suicídio, dívidas, relacionamentos, doenças, a parte espiritual também, magias, feitiçarias, que lá atrás os ancestrais fizeram ou passaram, né? E a gente, ou receberam, né, também. E aquilo vai honrando, né? Por isso que é importante fazer a constelação para quebrar esses padrões hereditários que ficam presos na linha do tempo e vai passando de geração para geração. E a gente abriu o programa hoje falando de oração de paz e serenidade, que ela fala sobre isso. Que começa a falar para, em meio às tempestades, quando as emoções se agitam e o coração se inquieta, né? Que são esses períodos, né? Sim. Que aí, para que Deus, assim, nos abençoe, né? Traga um pouco de paz também ao nosso Serenidade. coração. E também, fora esses padrões hereditários, tem também a criança interior, que não é uma criança. Sempre fala, né? É uma consciência infantil, porque tudo é questão de consciência, né? Então, essa consciência infantil, ela registra
todos os fatos, todos os sentimentos, desde o momento da concepção. Então, outro dia eu atendi um rapaz que o pai dizia a ele assim: você é um M, né? Você não vai ser ninguém na vida, você não presta para nada, né? Nunca vai ter nada na vida. E hoje ele passa por isso. Então, e ele se internalizou isso, né? Internalizou, porque é um registro que ficou dentro dele. Então, tudo que ele vai fazer, então é como se ele não valesse nada. Então, ali, às vezes aparece oportunidade para ele, mas ele, às vezes, recusa por achar que ele não é capaz. Então aí ele acaba sabotando a própria vida, né? Sabotando. E assim, analisando o contrato de alma dele, ele veio para ser um grande líder. Então, para comandar, para conquistar, para crescer. E ele recebeu, a vida deu oportunidade, ele recebeu uma proposta para ser líder da onde ele comandava, lá do trabalho. E ele recusou pelo medo de que ele não tem capacidade, que ele não serve para nada, né? Então, são registros. Às vezes o pai ou a mãe fala: você é burro, você não aprende nada. Então, você registra aquilo. A criança acaba guardando aquela informação, né? Sim. E ela leva para o resto da vida, né? Leva, porque é um registro, né? É como eu falei, é como um desenho, é que nem uma tatuagem que fica lá nessa consciência infantil. E é bom que você falou de tatuagem, porque a gente sabe como é difícil remover uma tatuagem. Então, né? Então não é uma coisa que se apaga com facilidade, né? Não, e por isso que o tratamento da criança interior não é uma única vez. A pessoa acha que vai lá numa vez só, ela já apagou o registro. Não. Às vezes você tem que ir várias vezes para poder você limpar esse registro. É que depende de quão fundo, né, e quão internalizado tá esse registro, né? Porque às vezes tem gente que não consegue dar esse passo além, né? Ela segura aquela informação e não consegue se libertar, né? Se libertar. Por que diz que a gente reencarna com os inimigos? Então, quando fala isso, você pensa que são pessoas, né? Mas não são. São sentimentos. Então, os inimigos estão dentro de você. Por isso que a gente está sempre acusando o outro, implicando com o outro. Porque é o nosso lado sombra que é mostrado através do outro. O outro é só um espelho. E por isso que a importância de buscar o autoconhecimento, né? Que tanto o mapa astral como o numerológico, que é o contrato de alma, traz essas informações. Então, para quem quiser aí fazer esse tratamento da criança interior, né, Cleusa, ou mesmo do DNA familiar através da constelação, o telefone é o 11 913 16 2396. 913 16 2396. Temos também o telefone exclusivo para tratamentos, que é o 985 55 6364, 985 55 6364, e o exclusivo para mapa astral, que é o 961 81 9732, 961 81 9732. Se quiser é só mandar mensagem, né? Deixar seu recadinho, tirar suas dúvidas, que a Stephanie e a Érica estão lá de prontidão para responder todo mundo. Acho que tem uma pessoa na linha. Alô, bom dia? Alô, bom dia? Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Com José da Silva. José, fala um pouquinho mais alto que tá baixa a sua ligação. Tá. É José da Silva, de Guarulhos. Guarulhos, ó, próximo de São Paulo. E qual que é a sua data de nascimento, José? 24/4 de 1967. 24/4 de? De 67.
67. E qual que seria a sua questão? A minha questão, eu queria perguntar, eu estou afastado, né? Eu tenho problema no ombro, né? No joelho, nos cotovelos e umas 3 hernias de disco, né? Aí eu estou afastado até o mês 7, no finalzinho, né? Ele deu até dia 1º do 8, né? Aí eu vou passar por uma nova perícia de novo, vou agendar, né? Eu gostaria de saber se eu vou continuar, né? Afastado, né? Se você vê isso aí, uma possibilidade, né? De ele dar aí mais 6 meses, 1 ano, né? Porque o médico ortopedista falou que não dá para trabalhar desse jeito, tá bom? Entendi, porque você está na caixa, né? No Esperando... INSS. Isso. E você está esperando que o benefício se renove, é isso? Não, eu ainda estou em benefício. Eu vou reagendar, né? Eu sei que está longe ainda, né? No mês 8, depois do dia 18/7, né? Eu vou agendar uma nova perícia. Mas você já está recebendo alguma coisa, ou não? Sim, há 1 ano, graças a Deus. Ah, então, essa que é a pergunta. Porque assim, você vai fazer a perícia para renovar esse BCP que eles chamam, né? Eu vou continuar afastado, se há a possibilidade do médico, perito, né? Dar mais aí 1 ano, 6 meses, né? Porque já faz 1 ano que eu estou. Quando ele olhou os exames, né? Aí eu pensei que ele ia dar alta, né? Mas aí, graças a Deus, né? Aí ele deu até o mês 8. Entendi. Pensa no número de 1 a 22. 22. 22. Bom dia, José, tudo bom? Tudo. Então, assim, tá incerto ainda, não tá aquela positividade que você vai conseguir. Vai depender muito da visão do médico que vai te atender, viu? Então, foca com fé para que você consiga. Então, ainda não é uma certeza, mas tem possibilidade de você continuar, sim. Tá bom? Tá bom, agradeço muito. E também, né, Freus, ainda, né, estou em benefício, né? E ainda vou agendar, né, também, né? Sim, então ainda assim tá incerto. Aí quando eu agendar de novo, né, eu vou tentar conseguir com você para você ver de novo, tá bom? Tá bom, então. E também, né, ainda estou em benefício, graças a Deus, né? Aham. Tá bom? Então vai com fé aí, foco que você sim, consegue. Eu estou fazendo bastante oração, o terço todo dia, e coloco meus exames, né? E Sim. peço que Nossa Senhora coloque um médico, né? Iluminado na minha frente. Pede aí pro seu anjo guardião e faz o seu salmo todos os dias, que você vai ajudar também. Tá, O qual é o seu meu salmo? salmo é o 51. Sim, muito obrigado e agradecido mesmo. De nada. Um bom dia para você. Boa sorte aí. Obrigado. Acho que tem mais alguém na linha. Alô, bom dia? Acho que caiu. Agora sim. Bom dia, Oi, bom dia, com quem eu falo? é Eduardo, tudo bem? Oi, Eduardo. Qual que seria a sua data de nascimento? 30/5/1974. 30/5/74. 74. Um geminiano aí, tá chegando. O seu Exatamente. aniversário, hein? E qual que Amanhã. seria a sua questão, Eduardo? Eu gostaria de saber um pouquinho da parte profissional, né? Da área profissional. A empresa que estou trabalhando está passando por umas mudanças e tal. Eu queria saber como é que tá, como é que vai ficar daqui para frente. Como é que tá a vibe aí do profissional. Entendi, porque você está trabalhando no momento. Não, eu estou trabalhando e tal, só que a empresa está passando por uma reestruturação e tudo, aí eu queria entender como é que tá essa vibe da reestruturação aí. Para ver se o seu emprego tá por um fio ou não, né? Mais ou menos. Entendi. A Cleusa está fazendo sua numerologia e ela já vai falar com você. Bom dia, Eduardo. Tudo bom? Bom dia, Cláudia, tudo bem? Tudo bom. Você vai entrar no ano 8, a partir agora de amanhã, né? Uhum. E você também está num período de mudança mesmo. Então,
corre um risco de você sair, mas isso não é uma certeza. Também pode você mudar assumindo mais responsabilidade. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, assim, tenha fé aí, porque você tem um dom de cura e você tem um magnetismo que você acaba conseguindo do que você quer. É só ter, assim, um foco, acreditar que você é capaz, que você consegue aquilo que você busca. Legal. Tá bom? Tá bom, muito obrigado aí pra você. De nada, Bom um bom dia para você. E tem muita gente fazendo aniversário, né? A gente tem um período dos geminianos que é bem... Hoje é o Odair que faz aniversário, né? Isso, um grande abraço para o Odair aí. Que ele tenha um ano próspero, né? Um ano que... Muita prosperidade, saúde, né? Para a gente conseguir. Ele entra no ano 7, que é um ano de estudo, de reflexão, de romper com os paradigmas. Então, dá uma direção para a vida dele. Olha que interessante, ó. Então, quem quiser saber aí seu período, né? É interessante fazer o mapa justamente por isso, né? Para você entender qual é a direção daquele ano, né? Sim. O que aquele ano pede para você, né? E no mapa astral, isso aí você faz uma revolução solar, né? Isso, porque a revolução solar mostra qual é a área da vida da pessoa que está em foco, né? Sim. Que nós temos 12 casas dentro do mapa, né? E cada ano cai rege numa uma diferente. casa. Então, é aquilo que ele fala. O que você tem que fazer esse ano? O que você tem que buscar esse ano? Né? Acho que tem mais alguém na linha. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Com quem eu falo? É Cristina, um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, Cristina. Você fala de onde? Eu falo de Cidade Ademar. Cidade Ademar, que próximo. Sim. E qual que é a sua data de nascimento? É 16/8/73. 16/8 de? 73. E qual que seria a sua questão? Minha questão é amorosa. Eu já estou um tempo sozinha. Quero saber se esse ano tem possibilidade de eu ter um companheiro. Entendi. Você está em busca de um novo amor, é isso? Em busca, sim. Não, eu quero saber se eu vou encontrar alguém certo, né? Não é em busca. É um novo amor, um companheiro de vida. Não, mas você tem que estar buscando. Se você está parado dentro de casa, você não vai achar. Não estou parada. Eu estou falando um pouquinho baixinho, que tá todo mundo dormindo ainda. Ah, entendi. A Cleusa está fazendo sua numerologia, ela já fala contigo. Mas Obrigada, você está viu? solteira no momento, é isso? Sim, sim. Entendi. E aí você está buscando um novo amor, é isso? Estou em busca de um novo amor. Ah, bacana. Esse ano é um período favorável, principalmente depois que Júpiter entrar em Câncer, que as pessoas vão ficar mais querendo se juntar mais, ficar mais próximas umas das outras. Que bom. Bom dia, Cristina, tudo bom? Bom dia, dona Cleusa. Eu sou muito sua fã. Ai, obrigada. Então, eu estava olhando, como o Marcos falou aí, que Júpiter vai entrar no Signo de Câncer? signo de Câncer, e você entra no ano 6 a partir do seu aniversário. Então, é um ano favorável para você encontrar um novo amor. Tá bom. Porque você já teve mais de um casamento? Não me casei ainda não, dona Cleusa. Porque era para você ter um primeiro casamento até os 30 anos e depois dos 40 até os 50 outro. E quando isso não acontece? Ainda pode vir. Ah, tá. Porque Mas aí acho que... tem uma união aí para você também, da agora para frente, para você encontrar uma nova união, que pode ser esse amor que você não viveu. deve ser mesmo. Então, vai se preparando, deixa de ser exigente, porque você também é muito exigente.
E é um pouco inquisidora. Então, trabalhe isso aí. Inquisidora, não sei o que quer dizer inquisidora. Não ficar julgando, né? Não ficar tá. julgando, não ficar se intrometendo, não ficar dando palpite. Tá bom. Tem alguma oração para mim fazer? Assim, para mim vir no ano melhor na parte amorosa? Olha, eu tenho uma oração de relacionamento que você pode pedir para a Stephanie, que ela manda para você, Ah, tá ótimo. tá? Aí Tá. você vai fazendo ela, que é um preparo para você arrumar uma boa pessoa. Tá ótimo. Muito obrigada a vocês e um ótimo dia, De viu? nada, Pra que você Deus te também, abençoe e que você encontre um grande amor. Ainda esse Amém. ano, né? E o programa chegou ao final, a primeira parte. Agora a segunda, o Marcos fica sozinho. E a partir da semana que vem a gente fica só Meia das horinha, das 8h30 às 9h. 9h. Então aí às 8h a semana que vem não tem, é a partir das 8h30. Então anota aí, 8h30, novo horário do Despertar da Alma, toda quinta-feira. Um grande abraço a todos, gratidão a todos que nos acompanharam até agora. Fiquem com Deus, obrigado Sérgio, e até quinta-feira, se Deus Até quiser. aí, daqui a pouco eu tô de volta. Programa O Despertar da Alma.